Pessoal, olha só, eu estou hoje aqui com o circuito RLC. Vamos tentar resolver. Eu tenho a minha rede elétrica de 220 volts e 60 Hz, tá? Eu tenho um resistor de 25 ohms, uma bobina com 15 mH e um capacitor de 300 microfarad, tá? Reatância capacitiva, pessoal. A primeira coisa, vamos calcular a resistência do capacitor no circuito. Como que funciona? Vou pegar um papel aqui em branco, tá? Reatância capacitiva é 1 sobre 2π vezes frequência vezes a capacitância. Capacitância é o armazenamento do capacitor através da tensão, tá? Então, o que acontece? Ó? Vamos pegar aqui, ó, XC é igual ao que? A 1, eu estou dividindo o número 1 por quem? O π é uma constante, né, pessoal? 2 vezes 3,14, tá? 2 vezes 3,14 vezes a frequência, que é 60 Hz, vezes a capacitância. Só que a capacitância, pessoal, está em 300 microfarad. Eu tenho que passar para farad. Micro é 1 milhão, né, pessoal? Para passar para farad, eu vou ter que pegar os 300 e dividir por 1 milhão, pessoal. 1 milhão é 1 e 6 zeros, ó. Tá? Eu estou dividindo 300 por 1 milhão. E vai me dar esse valor aqui. Tá, pessoal? 0,1230 e o número 3. Vamos multiplicar a parte de baixo para depois nós dividir o número 1, tá? Então vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 60 Hz vezes 0,0003 farad, né? Eu passei para farad. Eu vou botar aqui, ó, reatância capacitiva é igual a 1, que vai dividir quem? 0,11304. Tá? Eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir o número 1. 1 dividido por 0,11304, eu vou encontrar aproximadamente, pessoal, 8,84. Como passou aqui, vamos colocar 8,85 para arredondar. A reatância, a resistência do capacitor, ó, 8,85 ohms. Vou colocar com uma caneta de outra cor. Então a resistência aqui vai ser 8,85 ohms. E a bobina, pessoal? A bobina, a fórmula dela vai na contramão do capacitor, né? É 2 vezes o π, vezes a frequência, vezes a indutância. A indutância é a capacidade da bobina armazenar cargas através do campo eletromagnético. Vamos fazer o cálculo da bobina aqui, ó. Vamos ocupar a mesma folha. Reatância indutiva é igual a 2 vezes a constante, que é 3,14, tá? Vezes a frequência, que é 60 Hz, vezes a indutância, que é 15 mH. Pessoal, 15 mH eu tenho que passar para Henry. Sempre eu tenho que pegar e passar para a unidade fundamental para poder fazer o cálculo, para não dar erro. Então, 15 mH para passar para Henry é a mesma coisa que dividir 15 por 1000. Vai dar 0,015. E daí é só cálculo, né, pessoal? 2 vezes 3,14, né, vai dar 6,28, vezes 60, que é a frequência, vezes a indutância, que é 0,015, que eu passei para Henry, né, pessoal? Ó, vai dar uma reatância indutiva de 5
0,65 ohms. Eu arredondei, pessoal. Aí vamos colocar ali na bobina, ó, a reatância indutiva, ó, 5,65 ohms, tá? A resistência aqui, ó, o meu resistor é 25 ohms, que ele tem de resistência, né? Tá, esse desenho aqui é segundo o sistema americano, né? Certo, pessoal? É esse tipo de desenho aqui, que é tipo de uma gaita, né? Então, o que acontece? Mas não vem ao caso, né? Vamos continuar o cálculo. Nós encontramos a reatância capacitiva, a reatância indutiva, soubemos a resistência do nosso resistor, tá? Eu tenho a tensão da fonte, que é 220 volts. Pessoal, o circuito é um circuito RLC em paralelo. A queda de tensão é a mesma para todos os componentes que estão no circuito. Então, eu vou colocar aqui, ó, os 220 volts vão cair sobre o resistor, os 220 vão cair sobre a bobina e os 220 vão cair sobre o capacitor. Isso não muda, certo? E daí o que acontece? Vamos encontrar nossa corrente total. A corrente total, pessoal, eu vou cair no teorema de Pitágoras, tá? O que acontece? Eu vou colocar o cálculo aqui do lado. Corrente total é o quê? Primeiro eu tenho que achar a corrente de cada elemento do circuito, tá? Eu já sei a resistência de cada um, pessoal. O que é a corrente? Vamos colocar o famoso triângulo aqui, ó. Tensão é resistência vezes corrente, ó. Esse triângulo aqui que todos nós soubemos. Ó. O que vai ser a corrente, ó? A corrente sobre esse resistor, eu vou fazer até aqui, ó, na própria folha. A corrente sobre esse resistor, a queda de tensão vai ser 220 volts, ó. É a tensão, os 220, dividido por quem? Pela resistência, né, pessoal? Por 25 ohms. E daí eu acho a corrente elétrica, ó. O que acontece? Vamos pegar a calculadora, ó. 220 dividido por 25, que é a resistência, eu vou ter uma corrente de 8,8 ampere nesse resistor aqui, tá? E na bobina, a mesma coisa, a queda de tensão é a mesma, ó. Corrente do indutor. O que é a corrente do indutor? É os 220 volts que caem sobre ela, porque ela está em paralelo, né? Dividido por 5,65 ohms. Então, 220 dividido por 5,65, eu vou ter uma corrente de 38,9 ampere. Corrente alta, né, pessoal? E sobre o capacitor, a mesma coisa, ó. Corrente sobre o capacitor, eu vou ter os 220 volts de queda de tensão, porque é um circuito paralelo, dividido por 8,85 ohms. 220 dividido por 8,85, eu vou ter 24,8 amperes. 24,8 ampere, tá, pessoal? Então nós encontramos a corrente sobre o resistor, a corrente sobre o indutor e a corrente sobre o capacitor, tá? O que nós vamos fazer agora? Eu preciso saber a corrente total. A corrente total eu vou cair no teorema de Pitágoras, pessoal, porque eu tenho dois elementos reativos no circuito elétrico, que é a bobina e o capacitor. A tensão e a corrente, elas andam defasadas, certo? Na bobina e no capacitor. E no resistor, a tensão e a corrente andam em fase, como nós soubemos, né, pessoal? Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui a fórmula. A corrente total é o quê? É igual a raiz de quem? Do resistor ao quadrado, ó.
o resistor, a minha resistência é de 25 ohms. Vamos elevar 25 ao quadrado, pessoal. 25 ao quadrado é 25 vezes 25, que vai me dar 625. Já vou colocar direto aqui, ó. Mais a diferença da corrente, pessoal, de que, aliás, desculpa, pessoal, não é 625. Eu tô falando em ampere, pessoal, em corrente, ó. Desculpa, pessoal. Tá? Eu me confundi aqui. Vamos riscar, vamos esquecer 625, vamos esquecer resistência porque é ampere, tá? Então é a corrente ao quadrado do resistor, ó. É 8,8 ampere. 8,8 vezes 8,8, eu vou ter 77,44 ampere, tá? Eu vou riscar aqui, pessoal, e daí nós vamos fazer de novo. A corrente total é o quê? É a corrente do resistor ao quadrado, que é 8,8 ampere. É 8,8 vezes 8,8, que deu 77 raiz, né? 77,44. Tá? Mais a diferença da corrente do indutor pela corrente do capacitor. Você vê, a corrente do indutor é maior que a corrente do capacitor. Então esse circuito aqui ele é indutivo, pessoal, tá? A corrente vai descer no gráfico. Então vamos fazer aqui, ó, 38,9 menos, é a corrente do indutor, menos a corrente do capacitor, 24,8. Eu vou ter 14,1 elevado ao quadrado, pessoal. 14,1 vezes 14,1. Eu vou ter 198,81 mais 198,81. E daí, pessoal, a corrente total é quem? A raiz de quem? Eu vou ter que somar o valor ao quadrado, que eu elevei ao quadrado, a corrente do resistor, somar com a diferença da corrente do indutor pelo capacitor, que foi elevado ao quadrado, essa diferença. Então, 198,81 mais 77,44. Eu vou ter 276,25. E daí, como que eu vou resolver essa raiz, pessoal? Eu vou chegar o mais aproximado possível de 276. Vamos fazer 16 vezes 16, vamos ver. Ó, 256, já me aproximei. 17 vezes 17. Ó, já passou do valor. Então, 16,5 vezes 16,5. Ó, 200, já estou perto, ó. 16,6 vezes 16,6. Ó, tô quase lá, ó. 16,65 vezes 16,65. Aí passou do valor, ó. Vamos deixar arredondado em 16,6, pessoal, ó. Corrente total, ela é aproximadamente 16,6 amperes, né, pessoal? Eu tô falando em corrente, tá? Se eu tô falando em corrente, ó, 16,6 amperes, a corrente total. E para que eu preciso saber da corrente total? Por quê? Aí vamos para essa fórmula aqui, ó. Eu vou ter, né, pessoal? Ó, eu tenho a minha corrente total que nós encontramos aqui, ó. Através do que? Teorema de Pitágoras, né? E daí o que acontece? Eu tenho que saber a minha impedância, a impedância do meu circuito. É a queda de tensão, que foi 220 sobre todos, tá? 220 dividido por quem,
pela minha corrente total, né, pessoal? Dividido por 16,6. 16,6. E eu vou ter o quê? Vamos fazer aqui, ó. 220 dividido por 16,6, que foi a corrente total aproximada que eu encontrei, né? Então eu vou ter uma impedância, pessoal, total de 13,25 que, pessoal? Ohms, né, pessoal? Eu estou falando em ohms. Olha que interessante, pessoal. Circuito em paralelo, resistências em paralelo. A menor resistência que eu tenho aqui é qual, pessoal? Eu tenho uma resistência de 25 ohms, uma de 8,85 ohms e uma de 5,65 ohms. Aí eu peguei a minha tensão total, né, que é 220 volts, e dividi pela corrente total, pessoal. Eu tenho que entender que eu tenho elementos reativos no circuito. Por isso que acontece isso. E daí o que acontece? Eu obtive 13,25, que é a minha impedância, pessoal. A impedância do meu circuito. Certo? Então, continuando. 13,25 ohms, tá? E daí agora, pessoal, eu preciso saber o arco tangente. O arco tangente de menos 1, tá? Eu tenho que entender que eu tenho que pegar o meu circuito. O que acontece? Eu tenho que pegar o meu circuito, pessoal, desculpa. Eu tenho que pegar minha calculadora, ela está em radianos, e eu tenho que transportá-la para graus. Eu tô com uma calculadora online aqui, certo, pessoal? E daí eu vou fazer, ó, a impedância. Qual é a minha impedância? 13,25, certo? E vou dividir por quem? Pelo meu resistor, né, pessoal? O meu resistor vale quanto? Vale 25 ohms. Então, dividido por 25, 13,25 dividido por 25... eu vou ter que saber o arco tangente de menos 1 de 0,53. Qual é o arco tangente de 0,53? Eu vou colocar aqui a tangente de menos 1, né, pessoal? Desculpa. E tem que transformar a calculadora de radianos para graus, tá? Eu vou colocar aqui para obter o valor, ó, 0,53. E daí a tangente de menos 1, pessoal. Ó, vai dar um ângulo, o arco tangente de menos 1 de 0,53, que eu achei, ó, a minha impedância dividido pela minha resistência, tá? Vai dar um ângulo de 27 graus, pessoal. E o que é isso? Eu vou colocar o gráfico aqui para nós entendermos, tá? Ó, se eu estou falando em corrente, pessoal, a corrente indutiva, ela desce no gráfico, ó. A corrente capacitiva, ela sobe. Como a minha corrente indutiva ela é maior que a capacitiva, ó, a capacitiva 24,8, tá? A indutiva 38,9. Então a minha corrente vai descer. E de que forma que ela vai descer? Ela vai descer aqui, ó, com um ângulo de 27 graus, pessoal. Tá? E daí o arco cosseno, vamos fazer o arco cosseno, pessoal, na tangente de menos 1, tá? Ó, ele tangencia. A tangente, ela faz o quê? Ela tangencia. E para mim saber o meu fator de potência, eu tenho que saber o arco cosseno desse 0,53, pessoal, tá? Eu já achei aqui, ó, o arco tangente, né, pessoal, de menos 1, tá? Agora eu vou achar o fator de potência. De que forma?
A mesma coisa, a tua calculadora, tu tem que deixar ela de radianos para graus, certo? Eu vou fazer aqui na minha. E daí eu tenho que saber o arco cosseno de 0,53. Vou colocar de novo, ó, 0,53, tá? O arco cosseno dá 0,99, pessoal, entendeu? Esse 0,53 aqui, ó, deu 0,99 graus. É o arco cosseno. E para que eu tenho que saber o arco cosseno? Para mim calcular a potência, pessoal. A potência, como nós sabemos, ó, existe... Eu vou fazer aqui, ó, a potência em si, a potência aparente, tá? E a potência reativa, né, pessoal? Potência, potência aparente e potência reativa. A potência, pessoal, como que nós vamos calcular? Seria no caso, eu pegaria a minha tensão, que é os 220 volts, tá? Multiplicaria por quem é a minha corrente total, ó, que nós achamos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, 16,6 ampere, tá? É os 220 volts multiplicado por 16,6 ampere, que foi aproximado, vezes o meu fator de potência, pessoal, que é 0,99, né? Que é o arco cosseno. O arco cosseno de quem? Da minha impedância, dividido pela minha resistência, tá? Então vai dar o quê, ó? Multiplicado por 0,99, vamos fazer na calculadora, né? 220 vezes 16,6 vezes 0,99. Deixa eu fazer 220 volts multiplicado por 16,6 multiplicado por 0,99. Olha aí, pessoal, a minha potência aqui vai ser de 3.615,48 kVA, pessoal. kVA. Certo, pessoal? Não vou me alongar mais nesse vídeo, mas vocês viram que interessante, ó, nós pegamos um circuito RLC, o que nós fizemos, ó? Nós achamos a reatância capacitiva, tá? Que foi quanto, ó? 8,85 ohms, reatância capacitiva, a resistência do capacitor. Achamos a reatância indutiva, 5,65 ohms, através desse cálculo aqui, tá? E daí nós achamos a corrente total. Como que eu achei a corrente total? Eu peguei a resistência, a raiz da resistência ao quadrado, a raiz da corrente, né, pessoal, sobre o resistor ao quadrado, somado com a diferença da corrente do indutor pelo capacitor, pela corrente do capacitor e elevada ao quadrado, né? E daí eu somei as duas dentro da raiz, ó, eu achei 276,25 e por aproximação, pessoal, eu achei a corrente total de 16,6 ampere. Achando a corrente total, eu pude fazer o que? O arco tangente de menos 1, que deu 27 graus, que é o meu arco tangente, né, para mim saber o ângulo da minha corrente, ó, que ela desce, ela é uma corrente indutiva porque ela é maior que a corrente do capacitor, certo? E fazendo tudo isso, pessoal, eu achei o arco cosseno de 0,53, né, pessoal? O que é esse arco cosseno aqui? É o fator de potência. Aí eu peguei os 220 volts, multipliquei pela corrente total e multipliquei pelo fator de potência. E achei minha potência de 3.615,48 kVA. Certo, pessoal? Se esse vídeo lhe foi relevante sobre circuito RLC em paralelo, pessoal, deixe o seu joinha, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo